Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai meditar comigo hoje na Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar uma série de estudos do capítulo do livro de Ruth. Amém? Nós vamos começar no capítulo 1. Esse capítulo também é maravilhoso, irmãos. É tremendo a gente poder ler, entender, meditar, refletir, estudar. Gente, eu estou o dia inteiro hoje fazendo isso, porque a palavra de Deus, ela renova a nossa mente. Eu falo sempre isso aqui. A palavra de Deus, ela liberta, ela renova a nossa alma, a nossa mente, ela salva. Então, irmãos, leiam a Bíblia, comecem a ler, procurem entender, escutem a meditação, mas leiam primeiro. É tão gratificante a gente entender e ler e entender o que Deus está falando. E assim, quando eu gravo o áudio, quando eu faço a minha meditação, passo para o papel, escrevo tudo e passo para vocês, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim também. Eu estou falando para mim também. Então é muito gratificante a gente aprender na palavra de Deus. A gente aprende, irmãos. A gente aprende na palavra de Deus. A palavra de Deus é nosso manual de vida. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus discernimento e sabedoria. Pai querido, graças te damos por mais um dia na tua presença. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, Pai amado, como terra fértil, para receber a tua palavra que é viva, que é eficaz. Fala conosco, Pai querido. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no primeiro versículo, nós percebemos que o povo de Israel estava passando por uma situação muito difícil. A Bíblia diz que havia fome na terra naqueles dias. E por conta dessa crise, um homem chamado Elimeleque decidiu pegar a sua esposa e os seus 2 filhos e ir embora para a terra de Moabe. E é justamente aqui que começa o problema. Eles saíram do lugar onde eles estavam sem uma direção clara de Deus. Eles tomaram uma decisão tão importante sem buscar uma palavra do Senhor. Naquela época ainda não havia rei em Israel e Deus falava ao povo através de pessoas conhecidas como juízes. A própria Bíblia faz questão de dizer no versículo 1, nos dias em que julgavam os juízes. Alguns dos mais conhecidos foram Débora, Sansão, Gideão, Eli e Samuel. Então, tudo o que precisava ser resolvido, as pessoas procuravam esses juízes e eles falavam da parte de Deus. E nessa situação, nós não vemos uma palavra de Deus. Nós não vemos esses juízes se levantando e dizendo, olha, não estamos em uma época de crise. Nós estamos em uma época de crise. E Deus mandou a gente ir para outro lugar. Nós não vemos nada disso acontecendo. A decisão que eles tomaram foi puramente natural, baseado naquilo que eles estavam vendo com os olhos naturais. E isso é algo muito perigoso. Às vezes nós queremos fazer aquilo que Deus não mandou por conta de uma crise. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu estou aprendendo que a crise não pode determinar para onde a gente tem que ir. A crise, ela não pode dar direção para a nossa vida. E ó, eu não estou dizendo que a gente deve ficar passivo diante das dificuldades e esperar que tudo se resolva sozinho. Não, não é isso. Eu estou falando que a gente não deve se mover enquanto Deus não falar. Porque quando nós fazemos isso, a tendência é ficarmos frustrados. Foi o que aconteceu na história de Ruth.
Olha só o que está escrito no versículo 20 desse capítulo 1. Olha o que está escrito. Porém, ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Noemi estava tão frustrada com a situação que mudou o nome dela para Mara, que significa amargura. No verso 21, nós encontramos uma coisa pior ainda. Olha o que diz o verso 21. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Noemi, ela estava tão frustrada com a situação que mudou o nome dela para Mara. Noemi, o Senhor se manifestou quando ela diz, né? O Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido. O que foi que aconteceu aqui, gente? Nesses 2 versículos. Noemi colocou a culpa daquela situação em Deus. Foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor quem me deixou amargurada. Foi o Senhor quem me deixou pobre. A Bíblia diz que Deus é bom. Ele é um Deus de graça e de favor. E Ele prova isso através de Cristo Jesus. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho primogênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é bom o tempo todo. A bondade e a misericórdia do Senhor se renovam a cada dia. Tudo que Deus faz é perfeito. Então o problema não pode estar nele. E se o problema não estar nele, só pode estar em nós. Nas escolhas que nós fazemos na nossa vida. Tem gente que é assim, coloca a culpa dos seus fracassos em Deus. Ou na mãe, ou no pai, que não deram tanta atenção. Em fulano, que não fez tudo o que ele queria. Ficam querendo achar culpados em tudo quanto é lugar. Mas não é maduro o suficiente para reconhecer que a culpa é dele mesmo. Se você vive procurando culpados pelas nossas mazelas, porque eu também trago isso para mim. Se eu fico procurando culpados para os meus fracassos, para as minhas mazelas, eu nunca vou avançar na vida. Eu estou aprendendo. A única responsável pelos meus fracassos sou eu mesma. Nós nunca vamos aprender com os nossos erros, porque no final das contas, você sempre é o certo e os outros é que estão errados. Foi justamente isso, irmãos, que o que aconteceu com Adão em Gênesis. Perguntando-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que ordenei e não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui está um exemplo prático disso que nós estamos falando. Adão teve a coragem de colocar a culpa do pecado dele em Deus. O que foi que ele disse? A mulher que tu me deste. Isso é algo maligno, irmãos. Isso é algo do inferno. A Bíblia não fala nada sobre isso. Mas você já parou para pensar como a história poderia ter sido diferente se Adão tivesse reconhecido o erro dele, ao invés de jogar a culpa em Deus? E não foi por falta de oportunidade, não.
Várias vezes o Senhor perguntou por ele: Adão, onde é que você está? Quando Adão ouviu a voz de Deus, ele fugiu e se escondeu. Mas, sinceramente, você acha que o Senhor não sabia onde Adão estava escondido? É claro que ele sabia. Ele é Deus. Então, por que ele perguntou onde Adão estava? Porque Deus ele queria dar uma oportunidade para Adão confessar o pecado dele e se arrepender. Toda mudança da nossa vida começa com o reconhecimento dos nossos erros. Nós temos que ser maduros, irmãos, maduros o suficientes para reconhecer que certos problemas não são de Deus, não é do pastor, não é do seu líder, não é de nenhuma outra pessoa. São nossos problemas, são problemas que vieram como resultado de escolhas que nós fizemos. Gente, isso é muito forte. Por isso, não tome decisões em tempo de crise, a não ser que Deus tenha falado com você. Na verdade, tempo de muita pressão não é tempo de tomar grandes decisões, não é tempo de fazer grandes movimentos. Se você parar para avaliar as nossas piores decisões, as piores decisões das nossas vidas, foram tomadas quando estávamos no calor da emoção, por ímpeto, por impulso, e que depois a gente se arrepende. Foram aquelas decisões que nós tomamos de cabeça quente. É no meio de uma briga difícil, que é difícil decidir o que fazer. Não devemos fazer por impulso. Não é no meio de uma discussão, no meio de uma briga, decidir acabar com um casamento. Não é no meio de uma bronca do chefe, decidir largar o emprego. Não é no meio de uma crise pessoal, sair do lugar onde Deus plantou você. E o pior de tudo, irmãos, é que as consequências podem ser terríveis e, inclusive, podem afetar outras pessoas. Se você é solteiro, tudo bem. No máximo, só você vai ser prejudicado. Agora, se você é casado, se você tem filhos, eles vão sofrer junto com você. Foi o que aconteceu com a família de Ruth. Entre os versos 2 e 3, a Bíblia diz que Elimeneque morreu e deixou a esposa e os 2 filhos naquele lugar, numa terra estrangeira. Em seguida, os filhos se casaram com mulheres moabitas e morreram 10 anos depois, deixando a mãe e as esposas desamparadas. É por isso que nós devemos ter muito cuidado com as nossas decisões. Tem uma outra coisa interessante no versículo 6, que diz assim, eu vou ler para vocês. Então, Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Olha só o que está escrito no final do versículo. Que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe alimento. Aqui nós percebemos, de uma maneira muito clara, a graça de Deus. Eles estavam num lugar que o Senhor não tinha mandado que eles fossem, e mesmo assim, Deus não os desamparou. Deus fez questão de trazer o maná ou o pão de cada dia. Você sabe bem o que é o maná, o que o maná representa na Bíblia? Quando o povo saiu do Egito, eles passaram anos vivendo no deserto. E no deserto eles não tinham muitas fontes de alimentação. Não era tão simples assim plantar e colher.
A comida que eles tinham levado do Egito já tinha acabado. Então, o que foi que Deus fez? Mandava o maná todos os dias para o povo comer e não morrer de fome. Por isso, o maná aponta para a provisão diária do Senhor. É Deus dando exatamente aquilo que você precisa para sobreviver, nem mais nem menos. Mas esse é o desejo do Senhor, irmãos. Apenas dar aquilo que nós precisamos para sobreviver? Não, de jeito nenhum. Ele quer fazer superabundar na minha vida, na sua vida. Ele quer nos prosperar. Nós devemos ser gratos, sim, sempre, pelo maná, pelo pão de cada dia. Só que Ele quer te levar além. E sabe em que lugar você vai poder desfrutar desse além, dessa abundância? Em Canaã, que é o lugar que Deus chamou você para estar. No deserto é maná. No deserto é o suficiente para não morrer. Em Canaã é leite e mel. Em Canaã é fartura e abundância. Talvez você começou a avaliar. Eu já fiz muita coisa que hoje eu sei que não era o desejo de Deus para minha vida. Eu já tomei muitas decisões erradas. E agora o que eu vou fazer? Irmãos, nós cremos num Deus tão gracioso que pode transformar maldição em bênção. Porque se você continuar lendo a história de Ruth, foi isso que aconteceu. O começo foi triste, difícil, cheio de escolhas erradas. Mas no final, o Senhor moveu a ela, se moveu, para ela. Ela se casou com um homem maravilhoso, chamado Boaz, e o próprio Senhor Jesus veio da descendência dela. Que coisa maravilhosa, né? Que capítulo tremendo, que história maravilhosa. Vamos orar agradecendo essa meditação, essa leitura maravilhosa. Senhor Deus, o Senhor é soberano e fiel, mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Confiamos que tu és presente e agindo em cada detalhe da nossa vida. Nos dá a coragem de Ruth, Pai, para que possamos permanecer firmes, mesmo quando tudo parecer perdido. Nos ensina a reconhecer a tua mão graciosa, mesmo nas dores mais amargas. Que a nossa fidelidade, mesmo pequena, reflita a tua grande fidelidade conosco. Essa é a oração que eu faço, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Eu oro, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente vocês.